um ano após as acusações, as professoras Vandiné Ribeiro e Ivana Teixeira foram inocentadas pela justiça. Inocentadas pela justiça. Elas foram presas há um ano atrás. Esse assunto foi destaque neste programa, em todos os programas de televisão, em todos os programas de rádio, em todos os portais de notícias do Rio Grande do Norte. As duas professoras que vivem juntas, são casadas, estariam maltratando as duas filhas adotivas dentro de casa. Essa denúncia chegou para a polícia e elas foram presas na época sob acusação de maus tratos, tortura e violência psicológica contra as duas filhas adotivas. Elas moram no condomínio fechado no município de Parnamirim. Na época, a Delegacia Especializada de Proteção da Criança e da Adolescência deu cumprimento a 2 mandados de prisão às mães que eram investigadas por crimes contra as filhas, uma criança e um adolescente na época. Na sentença da absolvição, a juíza registrou que as provas extensamente produzidas durante a introdução deste processo demonstraram de forma clara, coerente e em harmonia com a prova testemunhal e documental que as mães adotivas proporcionaram um ambiente familiar de amor, diálogo, compreensão, acolhimento, respeito e valorização durante todo o tempo de convívio com as filhas. A gente tratou desse assunto aqui uma semana, certo? E na época, uma delegada, se eu não me engano, uma integrante do Conselho Tutelar, deram declarações bastante fortes sobre a mãe e elas foram presas. Um ano depois, elas são inocentadas e o despacho da justiça diz que, diferentemente da acusação, além de não ter maltrato, além de não ter tortura, além de não ter violência psicológica, as provas produzidas durante a investigação mostraram que naquele lar tinha amor, não é? Compreensão, acolhimento, respeito e valorização. Eu acredito na justiça, Bruno Araújo. E aí, na época, poucas pessoas saíram em defesa dessas duas mulheres. Poucas. Aqui mesmo a gente fez críticas. Como é que uma mãe, eu acho que eu cheguei a dizer isso, como é que a mãe tratava filhas daquela forma perante a acusação que a Polícia Civil estava fazendo, que culminaram com a prisão em flagrantão. Foram presas em casa. E um ano depois a juíza disse que é tudo diferente do que a acusação que estava acontecendo. E agora? Quem vai refazer esse trauma? Quem vai refazer a vida dessas mulheres? Bruno, à época, esse episódio, ele ganhou notoriedade e espaço, em parte, da imprensa, por 2 motivos específicos. A acusação em si, obviamente, porque era uma acusação grave. E o segundo, pelo fato de uma das mães ser professora da UFRN. E, à época, muitas pessoas utilizaram disto politicamente para fazer crítica. É o povo do amor. É o povo que vota em não sei quem. Simplesmente pelo fato de a pessoa estudar, ser funcionária da UFRN. Somado a isso, é um casal homossexual. São 2 mulheres. Somado a isso, ainda tem um preconceito sobre essa questão. Então, a gente sempre diz aqui, todo crime ou toda acusação, ela precisa, obviamente, de um período de investigação. E as redes sociais, elas funcionam num ritmo e numa velocidade muito diferente da justiça de fato e da justiça real. E não acompanha a realidade. Porque o que as pessoas veem é um recorte dos fatos, muitas vezes um recorte desses fatos baseado ou produzido por alguém com uma ideologia muito clara por trás e com um objetivo diverso de divulgar um episódio, um fato, um crime, seja o que for. E o que é que aconteceu? Houve uma execração pública dessas pessoas. Essas 2 pessoas foram presas, essas 2 mulheres, e um ano depois se mostra que elas eram inocentes. Então é muito grave, principalmente o fato de elas terem passado um ano presas por algo que depois se provou, que é o caso aqui, inexistente. Então,
Só resta lamentar, me solidarizar em relação a essas duas mulheres e a criança, a adolescente que ficou sem as mães durante esse período. Ficou sem as mães porque elas estavam presas. Então, mostra que está tudo errado nesse processo. Está tudo errado. Su, segura aí, deixa eu mandar um abraço aqui pro Temário, pra Josirane Ribeiro, mandar um abraço aqui para o tio Branco Caicó, mandar um abraço pro Luciano Brito, Jean Teles, mandar um abraço pro Tiago PF Silva, Francisco Oliveira, JF Estofados, Maria Lúcia Ferreira. Vai, Suzy. Todo crime que envolve criança, que envolve idoso e animal, ele tem uma pegada, né, mais emocional das pessoas, e a reação, ela é muito rápida, principalmente a reação do tribunal da internet. É até naturalizado esse tipo de reação. Nós tivemos agora em Pernambuco uma criança que foi assassinada, e antes de se saber o que aconteceu, o pai adotivo, né, a pessoa com quem estava com a guarda da criança, ele foi morto pela própria população, e a mulher dele foi espancada. A mulher dele, dias depois, disse: ele não teve nada a ver com a morte. Fui eu que matei. Ele ajudou a me esconder, porque eu era a esposa dele. Se essa história for real, nós temos um homem que pagou com a própria vida, que já é por si só. A gente não está mais na lei agora, Talião, não é mais olho por olho, dente por dente, né? Então, matérias como essa traz uma reflexão para que a gente entenda que é terrível, é terrível. O caso é doentio, é doentio. Você olha, você vai ter aquela reação imediata, mas a gente precisa, por pior que a justiça brasileira esteja se apresentando, esperar que ela se manifeste, esperar que um inquérito seja apurado, que todas as denúncias sejam feitas, que as pessoas sejam ouvidas, para evitar que vidas sejam destruídas. Essa história dessas duas professoras, uns pontos que você trouxe, por ser professora da UFRN, teve uma retaliação, até não só a questão política, mas pela postura onde ela está. Uma professora da UFRN, a gente espera que seja alguém civilizado, alguém que tenha todos os padrões. Então, se choca por esse lado. A questão do casal homoafetivo. Existe o preconceito, é real, nós vivemos nesse país. Isso tem também que ser discutido e debatido. Mas, por envolver a criança, ela teve esse choque maior. Aí, vidas como essa, já que sejam reconstruídas, não vai ter o mesmo impacto. Vocês falaram aqui durante uma semana, a gente vai dar hoje, provavelmente a gente não dê mais. Isso. Então, daqui que essa história seja reconstruída, é como se, é bem clichê, mas você rasga uma folha inteirinha ao vento e depois tenta juntar todos os papéis. Mesmo que você ache cada um, nunca mais a página vai ser a mesma. É lamentável, muito lamentável. Inclusive, nós estamos já há 10 minutos. Se amanhã, Suzy, tiver novos desdobramentos, com decisões judiciais, com apontamentos do Ministério Público, em defesa da crueldade que se fizeram com essas mães, será notícia sim aqui. Que bom. A notícia durou 3, 4 dias aqui, porque foram 3, 4 dias vindo novidades sobre o caso. Tá? E ninguém da imprensa, nenhum comentarista inventou absolutamente nada. As coisas foram publicitadas e foram informadas pela Polícia Civil, que foi quem prendeu essas duas mães. E é um fato. Sendo hoje mentira, estando inocentadas, na época não era um fato. E teria destaque em qualquer lugar do mundo. Só apontar isso aqui para não ter uma transferência de responsabilidade ou de se alguém errou. Foi um fato público, tornado público pela Polícia Civil, que é uma entidade, uma autarquia que nós todos confiamos. Elas devem procurar aí, Bea, Suzy, uma reparação. É só, assim, bem rapidinho, Bruno, eu não quis acusar a imprensa, até porque eu tenho um pavor quando as pessoas dizem, mas a imprensa fez isso, a imprensa fez aquilo outro. O que eu quis dizer é que o fato negativo, naturalmente e infelizmente, até pela sede de más notícias de parte da nossa população, que é alimentada pelo sangue, aquela história da notícia do sangue, ela tá lá mais na frente, ela vira manchete muito mais fácil. A história que eu quis passar é exatamente essa, de que a notícia negativa, ela tem uma repercussão, principalmente em épocas de WhatsApp, em épocas de grupo, onde as pessoas mandam lá e fazem questão de noticiar o ruim. Que essa notícia também se propague. Elas foram inocentadas, a situação é essa.